Bom, nesse vídeo eu gostaria aqui de maneira um pouco mais informal compartilhar sobre como iniciou a minha história dentro da área da educação e o que me motivou chegar até aqui em gravar vídeos, né, para compartilhar algumas coisas que me interessam muito dentro dessa área e que de alguma forma eu gostaria de compartilhar com outras pessoas que atuam na área e que têm interesse também. Bom, vamos voltar em meados de 2007, quando eu iniciei a minha primeira turma de violão. Para quem não sabe, eu comecei na área da educação não dando palestras, não atuando diretamente na formação de professores, mas eu iniciei dando aulas de violão. A música ela sempre esteve presente na minha história desde pequeno. Meu pai ele sempre me incentivou muito em relação aos sons, porque ele tem o rock and roll muito presente na história dele, e de certa forma ele acabou me influenciando a aprender, a perceber os sons, a me interessar pela música. E desde pequeno eu sempre trago isso de maneira que aquilo que eu aprendesse eu pudesse também compartilhar isso com os meus amigos. Então eu lembro que na adolescência isso acontece na vida de muitos garotos, é a fase de você juntar amigos para criar uma banda, né? Para fazer um grupo em que você produza música, né? E isso aconteceu comigo. Eu montei uma banda com um amigo que chegou outro dia em casa. Matheus, vamos fazer uma banda. Eu já falei, não, eu quero tocar bateria. Eu nem sabia tocar bateria. A gente foi na casa de um outro rapaz lá pra ver se ele conseguia vender a bateria pra gente, né? E deu o que a gente conseguiu e nos reunimos semanalmente para tocar junto, para fazer música, e foi assim que começou. E calhou de quando chegou em 2007, 2005 eu comecei com essa história de banda. Em 2007 eu comecei a minha primeira turma de aulas de violão. E eu me lembro que a partir dessa primeira turma eu tive essa experiência, né, de criar um vínculo com pessoas onde esteja envolvido um processo de ensino-aprendizagem. E isso me atraiu demais, né? Foi muito além, com o passar dos tempos, foi muito além do simples, digamos, tocar um instrumento porque eu gosto. Mas isso acabou se tornando uma profissão muito envolvente, porque o ato de saber algo e compartilhar isso, mas também poder construir novas possibilidades junto com outra pessoa que também toca um instrumento, isso para mim foi uma descoberta muito incrível dentro dessa área da educação. Eu ainda não sabia, né, o que era didática, por exemplo, o que era uma metodologia apropriada. Eu não tinha muito claro isso, né, mas eu fazia intuitivamente isso. E foram passando-se os anos, meu interesse foi aumentando tanto, até que depois de ter conversado com familiares, pessoas que atuam na área, eu resolvi ingressar na pedagogia, que é a minha área de estudo até hoje. E enquanto eu estava na faculdade, eu comecei a elaborar um projeto para formação de professores, porque ao mesmo tempo em que eu estava na faculdade fazendo pedagogia, eu também estava já atuando dentro da área da educação, desenvolvendo projetos de música dentro das escolas, né? Então, consequentemente, por conta disso, eu acabava tendo muito contato com professores, com diretores, mantenedores, pai e mãe de aluno, familiares, nos eventos dos colégios, né? Então foram várias experiências ali que enriqueceram o meu aprendizado dentro da faculdade, né? Dentro da área da pedagogia. E
conciliando isso, eu comecei a desenvolver um projeto. E eu me lembro que teve um dia que a nossa turma foi dispensada, porque não haveria aula. É até irônico falar isso, né? Na faculdade de pedagogia não estava tendo aula por conta de o professor ter faltado, mas enfim. Eu resolvi não ir embora para casa, porque eu fiquei super decepcionado. Poxa, eu tinha saído tarde do trabalho, chegado atrasado na faculdade, mas eu não queria faltar porque naquele dia ia ter uma aula que eu gostava muito. E aí a gente recebeu a notícia de que a professora não viria. E aí eu tenho essa foto até hoje, eu comecei a rabiscar na lousa, escrevi pedagogia do caráter e comecei a ligar os pontos sobre o que eu queria desenvolver, onde eu queria atuar, quais ferramentas, qual que era a proposta, né? E foi assim que surgiu. O que hoje eu estou desenvolvendo dentro da área da educação, que são as palestras, os cursos, as oficinas, enfim, os treinamentos, tem muita origem nesse dia em que eu tirei as minhas ideias da minha mente e comecei a anotar, comecei a registrar, comecei a desenhar esse projeto. Então começou mais ou menos assim. Eu comecei na área de música, mas hoje o meu trabalho está muito mais voltado para o aperfeiçoamento de profissionais que atuam dentro da área da educação. E tenho certeza que a troca com você que está assistindo esse vídeo, a troca de experiências, também vem para enriquecer muito o meu trabalho, a minha formação enquanto educador. Então eu acredito muito nisso.